tratar agora do tema da correlação entre acusação e sentença. É um tema que a mim é muito caro, foi o tema da minha dissertação de mestrado. Né? Não devia falar isso, que vocês vão começar a fazer contas, mas foi defendida no século passado, né? Então já faz aí bastante tempo. E que, em tese, trata de um tema que vocês também já viram quando estudaram sentença em processo civil. Deve haver uma correlação entre o objeto da petição inicial e o objeto da sentença. No processo penal, deve haver uma correlação entre o que é o objeto da denúncia ou queixa de um lado e o objeto da sentença de outro lado. Nós vamos em correlação, é uma relação entre duas coisas, nós devemos comparar duas coisas. Né? Esta é a ideia. E se deve haver uma correlação, vamos dizer, uma relação de identidade, embora esta seja uma identidade jurídica e não uma identidade matemática, entre o conteúdo da denúncia e o conteúdo da sentença, se eu tiver uma sentença em que este conteúdo, ou melhor, em que esta identidade de conteúdo falhe, esta sentença não será válida. E vocês também já devem ter visto que estes vícios costumam ser denominados por algumas expressões latinas. Eu tenho um vício, e agora trazendo a questão para o processo penal, né? Quando o juiz julga algo além do que foi pedido, esta sentença é denominada ultra petita. Eu tenho um outro vício, quando o juiz julga alguém por algo diverso do que foi pedido, essa sentença é denominada extra petita. E eu tenho um vício quando o juiz julga algo a menos do que foi pedido. Aqui alguns autores usam a expressão citra petita, outros autores usam a expressão infra petita. Né? De qualquer forma, seja como uma sentença citra petita ou como infra petita, esta sentença terá menos objeto do que a denúncia. Eu vou compartilhar com vocês agora na tela aqui um slide muito simples, em que eu procuro representar estas situações. Então, vamos lá. Então, esses três fenômenos que eu mencionei, eu tenho uma denúncia com seu conteúdo, né, representada aqui por esse mais ou menos quadrado, né? Eu posso ter mais conteúdo de sentença, está representada aí por essa parte verde da sentença, do que conteúdo da denúncia, né? Esse é o fenômeno que nós tratamos como ultra petita. Eu tenho um outro fenômeno, que eu tenho uma denúncia com determinado conteúdo e eu tenho uma sentença com um conteúdo diverso, né? Esta é a sentença extra petita. Vejam vocês que na sentença ultra petita, o conteúdo da denúncia está atendido na sentença. O problema é que a sentença vai além e julga mais do que foi pedido. Por isso ela é ultra petita. Na sentença extra petita, o que eu tenho é um julgamento por algo diverso do que foi pedido. Então, por exemplo, na sentença ultra petita, eu tenho uma denúncia por furto, subtrair para si ou para outra em coisa alheia móvel, e eu tenho a condenação por roubo. Essa é uma sentença ultra petita, embora pareça que é outro crime, mas o roubo tem todos os elementos do furto e elementos adicionais, no caso a violência ou a grave ameaça. Já na sentença extra petita, eu julgo alguém por algo diverso do que ela foi acusado. Então, alguém é denunciado por estelionato e acaba sendo condenado por apropriação indébita. Né? Alguém é acusado de estupro seguido de morte e é condenado por homicídio qualificado. Estas seriam sentenças extra-petitas. Mas eu posso ter também um fenômeno da sentença infra ou citra-petita, que é quando eu tenho menos conteúdo de sentença do que conteúdo da denúncia. Neste caso, e nós vamos ver no último tópico dessa nossa aula de hoje, quando nós vamos tratar dos vícios decorrentes destas situações,
que cada uma destas situações terá uma resposta distinta em termos de vício da sentença. Qual a consequência da sentença ser ultra petita, qual a consequência da sentença ser extra petita e qual a consequência da sentença ser infra petita. Tá bom? Para isso, e para que nós estudemos a correlação entre acusação e sentença, nós devemos nos centrar em 2 pontos, tanto no que pode ocorrer quanto à mudança dos fatos, quanto no que pode ocorrer na mudança da qualificação jurídica. O Código tem 2 artigos que tratam desta situação. Quando, ao final do processo, o juiz condena o réu pelo mesmo fato, o mesmo conteúdo fático, mas dá a esse fato uma qualificação jurídica diversa. Esse é o primeiro objeto do nosso estudo, que também no âmbito penal costuma ser identificado com uma expressão latina, chamada emendatio libelli. Né? Essa expressão latina, libelli com 2 L's. Tá? Coloquei aqui no chat. Ou, quando os fatos são alterados, é denominado de mutatio libelli. Né? Fácil de guardar se eu mudo só a qualificação jurídica, né? É um conserto menor, então eu fiz uma simples emenda. Quando eu mudo os fatos totalmente, eu não tenho uma simples emenda, eu tenho uma verdadeira mudança, uma verdadeira mutação. Mutatio libelli, e libelli aí como sinônimo de acusação. Chamo a atenção de vocês para aquele primeiro slide que nós vimos, para o seguinte: durante muito tempo, a doutrina se posicionou no sentido de que quando eu tenho um problema de falta de correlação entre acusação e sentença, isto violava o direito de defesa, porque o réu se preparou ao longo do processo e se defendeu de um crime e viu-se condenado por outro. Então, vocês vão encontrar em vários autores antigos dizendo que esta regra da correlação entre acusação e sentença visa preservar o direito de defesa. A mim me parece que esta posição está equivocada. Por quê? Porque quando eu penso no direito de defesa, eu penso na posição de uma das partes do processo, que é o acusado. A minha leitura é que a regra da correlação entre acusação e sentença visa preservar o contraditório, na medida em que o Ministério Público submete um fato a julgamento, e um fato com a sua qualificação jurídica, e a defesa reage àquela imputação daquele fato com aquela qualificação jurídica, aquele é o tema debatido no processo. E se a sentença não tratar exatamente daquele tema, ela terá violado o contraditório, porque de nada adianta eu dizer que as partes podem trazer a sua tese, trazer a sua antítese e debater a tese e a antítese, se ao final o juiz não for obrigado a julgar aquela tese e toda aquela tese. Vejam vocês que, sob uma ótica do acusado, para quem diz que o objeto desta regra é só a tutela do direito de defesa, numa sentença citra petita não haveria problema nenhum. Se eu julguei o réu por menos do que ele foi acusado, o réu deveria estar feliz da vida. Né? Fala assim, eu tinha um risco de ser condenado por mais, esqueceram de uma parte da minha acusação, tá bom. Certamente eu fui condenado por menos, ainda que condenado, fui condenado por menos do que eu fui acusado. E também nas sentenças extrapetitas, se o réu acabasse condenado por um crime diverso, mas mais brando do que ele foi acusado originariamente, para a defesa também estaria muito bom, porque ele acabou sofrendo um resultado menos grave do que aquele que ele foi acusado. Mas nestas 2 sentenças que eu mencionei agora, viola-se a posição do Ministério Público. Imaginem que o Ministério Público denuncia alguém por furto qualificado e o juiz julga só o furto e não aprecia a qualificadora. Claro, ele pode apreciar a qualificadora e falar a qualificadora não está aprovada, portanto condeno por furto simples. Aí ele julgou tudo parcialmente procedente.
Mas se ele esquece de julgar a qualificadora, houve prejuízo à defesa? Nenhum. Houve prejuízo ao Ministério Público? Sim. Parte do que ele foi imputado não foi apreciado. Se o Ministério Público denuncia alguém por um crime como, vamos supor, roubo, mas ao final, porque a pessoa foi encontrada logo depois da subtração com aquela coisa em sua posse, e ao final o juiz entende que aquilo não era roubo, que aquilo era receptação, e condena aquela pessoa por receptação, o acusado vai estar feliz da vida porque foi condenado por um crime cuja pena é menor. Mas feliz da vida ele não vai estar menos triste do que ele estaria se fosse absolvido. Mas o Ministério Público vai poder dizer, mas não foi isso que eu pedi para você julgar. Em nenhum momento eu acusei essa pessoa de receptação. Eu acusei essa pessoa de furto. Vossa Excelência julgue o furto. Condene pelo furto ou absolva pelo furto. Mas o crime que eu, Ministério Público, que sou titular da ação penal, imputei é furto. Eu quero ver esse acusado julgado por furto. Tudo bem? Até aqui? Então vamos lá. Vamos analisar o primeiro dos fenômenos, mas antes é preciso que nós façamos uma distinção importante para nós compreendermos o problema da correlação. E essa distinção é o que é o conceito de fato para o direito penal e o que é o conceito de fato para o direito processual. Fato para o direito penal é um tipo, é um modelo, é uma abstração. Se você perguntar para um penalista o que é homicídio, o que o penalista vai responder? É simples, dá até para vocês escreverem aí no chat. Homicídio é matar alguém. Não é isso que é homicídio para o direito penal? Está lá, artigo 121 do Código, matar alguém. Quem é esse alguém? Tanto faz. Se é homem, se é mulher, se é velho, se é criança, se é saudável, se é doente. Matou como? Com tiro, com facada, esganando, sufocando com o travesseiro. Pouco importa. Matou de dia, matou de noite, dentro da casa, na rua. Tudo isso que eu estou falando são aspectos circunstanciais que poderão influenciar na pena. Mais grave ou menos grave. Mas do ponto de vista de ser homicídio, é o mesmo fenômeno. Matou-se alguém. Já o fato para o direito processual penal é um acontecimento concreto. Ninguém é acusado de matar alguém. O José é acusado do quê? José, no dia 22 de fevereiro de 2020, usando um revólver, marca Taurus, calibre 38, efetuou 3 disparos contra Maria, disparos estes que atingiram Maria na região descrita no exame de corpo de delito de folhas tal. Esses disparos foram a causa da morte. Os fatos ocorreram por volta das 22 horas, dentro da casa do número tal, da rua tal, em que José Amásio de Maria vivia com Maria naquela mesma casa. Ou seja, o fato para o processo penal é um acontecimento concreto. O professor Julio Maier diz com muita propriedade o seguinte: o direito penal não toca num fio de cabelo do acusado. O direito penal estabelece um modelo, uma abstração. Ele fala, quem vai atingir o acusado de carne e osso, concretamente, é o processo penal. Porque é no processo penal que eu vou descrever um acontecimento concreto que vai se subsumir àquele tipo, àquele modelo, aquela abstração do direito penal. E por que eu digo isso? Porque se para o fato penal, que é esse tipo, que é essa abstração, eu posso distinguir entre o que é elemento e o que é circunstância do crime, o elemento do homicídio é matar alguém. Elemento do furto é subtrair uma coisa alheia e é uma coisa móvel. Ponto. O que é essa coisa? É um celular, é a carteira, é um fone de ouvido, é um notebook. Pouco importa, são coisas alheias móveis. O que eu não vou poder é dizer que ele subtraiu um apartamento. Isso não pode ser furto porque não é coisa móvel. Se eu subtrair de dia, de tarde, de noite, se eu subtrair em concurso de agentes, isso pouco importa para a caracterização do crime. Vai importar para a pena. Então, eu tenho o elemento, que é o que caracteriza o crime, e circunstâncias.
que são circunstâncias de tempo, de lugar, de maneira de execução, que vão influenciar na pena. Já para o processo penal e para o fato processual, não existem elementos ou circunstâncias. Os fatos são como eles ocorreram em sua integralidade. Né? Quer dizer, Gustavo está dando aula hoje, dia 26 de processo penal. Sim, só que não é só isso. Bom, na aula que ele deu no dia 19, atrás dele estava aparecendo uma estante. Na aula que ele deu hoje, atrás está aparecendo uma janela. O que está acontecendo hoje é isso. Dá para eu tirar a janela? Não, se você tirar a janela, não é o acontecimento de hoje. É um outro acontecimento. É um outro fato. Digo isso por quê? Porque durante algum tempo se diminuiu a importância, do ponto de vista da regra da correlação entre acusação e sentença, se essa mudança fosse em algo que, para o direito penal, era circunstancial. Então, se para o direito penal o homicídio é matar alguém, eu vou dizer, bom, tanto faz se isso ocorreu na casa do Gustavo ou no escritório do Gustavo. Bom, mas se eu sou réu e estou me defendendo, e eu apresento um álibi dizendo que eu não estava no local do crime naquele momento, esse aspecto que para o direito penal é circunstancial, ele estava na casa dele quando o fato ocorreu na casa dele, passa a ser um aspecto o quê? Decisivo do ponto de vista processual. Toda a minha defesa está centrada em que eu não estava naquele lugar, naquele momento. Então, dá para eu dizer que o local e o momento para o processo penal é algo meramente acidental, circunstancial. Do ponto de vista do fato concreto de que alguém é acusado, esse elemento é definitivo. Vejam que numa acusação, às vezes em processos de júri, uma acusação de homicídio, eu vi a pessoa segurando a arma e atirando, mas eu não vi o rosto. Essa pessoa ser destro ou canhoto pode ser fundamental. Se eu vi a pessoa empunhando a arma e atirando, ela estava segurando a arma como? Com a mão direita. Ou se aquele acusado é destro, esse pode ser um fator fundamental se ele está lá negando a sua autoria daquele homicídio. Então, não devemos confundir, mas houve uma alteração de circunstâncias. Elas são circunstâncias para o direito penal. Mas para o processo penal, tudo é fato. E quando nós pensamos na correlação entre acusação e sentença, nós pensamos no fato processual e não no fato para o direito material. Deu para entender até aqui? Tudo bem? É preciso só tomar um cuidado quando nós falamos em alteração do fato, né, entre o que é alteração por acréscimo do que é alteração por redução. E por que eu digo isso? A grande diferença, guardem vocês do Código, é a seguinte: o artigo 383 trata da mudança de qualificação jurídica. Os fatos são os mesmos, mas eu mudei a qualificação jurídica, só a qualificação jurídica. Para o Código, não é necessário que o Ministério Público adite a denúncia e altere a denúncia, porque mudou só a qualificação jurídica. Já se houve uma mudança fática, se os fatos foram alterados, isso está no artigo 384. E aí é necessário que antes da sentença haja um aditamento da denúncia, haja a possibilidade do réu se manifestar sobre essa alteração ou esse acréscimo, né, para que ele possa se defender disso. Então, o réu estava denunciado por furto. Ao longo do processo, surge prova que aquela subtração se deu com emprego de grave ameaça ou de violência física. O Ministério Público tem que aditar a denúncia, incluir esta violência ou grave ameaça. O réu tem que ter oportunidade de se defender desse aspecto que foi acrescido e para que o juiz possa julgar isso na sentença. Tudo bem? Mas, às vezes, a mudança não é um acréscimo. Às vezes, a mudança é uma redução desse conteúdo. Aí eu não vou precisar ter aditamento, ainda que os fatos se alterem, né? Vamos continuar no nosso mesmo exemplo. A denúncia narra um roubo.
narra que aquela subtração se deu com uma ameaça exercida com arma de fogo. Chega ao final do processo, né, a prova demonstra que ninguém estava armado, que o acusado não mostrou arma nenhuma para a vítima, que o acusado não ameaçou a vítima, que ele simplesmente subtraiu aquele mesmo bem da vítima quando a vítima estava distraída. Então, aqui, o réu estava denunciado por roubo e vai ser condenado por furto. O objeto é diferente, mas aqui não houve uma ampliação ou alteração, houve uma redução. Porque vocês sabem que o crime de roubo contém todos os elementos do furto, certo? Então, neste caso de mera redução, não é necessário que o Ministério Público altere a denúncia. Por quê? Porque ele não está precisando narrar nada diferente do que já estava na denúncia. Apenas parte do que estava narrado na denúncia não se mostrou verdadeiro, mas é possível que a sentença condene o acusado por aquele mesmo conteúdo da sentença, só que menor. Vejam, obviamente, nesse caso, esta sentença não será citra petita, porque o juiz analisou a subtração e falou: a subtração está aprovada. Analisou a violência e disse: não há prova nenhuma da violência. Mas aí só a prova da subtração da coisa alheia móvel permite a condenação por furto. Tudo bem? Até aqui? Então vamos lá. Vamos ao primeiro dos fenômenos, que é a chamada emendatio libelli, que é a simples mudança da qualificação jurídica dos fatos. O artigo 383, né, agora eu vou ler para vocês, diz o seguinte: o juiz, sem modificar a descrição do fato contido na denúncia ou queixa, poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que, em consequência, tenha que aplicar pena mais grave. Então, veja que o Código até ressalta: sem modificar o fato contido na denúncia. Ele vai mudar só a qualificação jurídica. Vejam que, na verdade, esta hipótese pode parecer até estranha, porque pareceria, ou, em regra, a situação seria, né, de um grande erro cometido pelo Ministério Público. Porque se o Ministério Público narra um fato na denúncia, chega ao final, o juiz conclui: o fato é este mesmo, Ministério Público. Tudo que você falou está provado. Mas, poxa, esse fato não se subsume ao artigo X do Código, se subsume ao artigo Y, isso significaria que o Ministério Público errou ao oferecer denúncia. Poxa, Ministério Público, você não sabe fazer a subsunção? Você não estudou direito penal, parte especial do direito penal? Né? Aparentemente seria isso. O que acontece é que, primeiro, às vezes, nós temos situações de uma certa dúvida na doutrina ou na jurisprudência sobre o enquadramento de determinados fatos. Não é do tempo de vocês, mas durante muito tempo discutiu-se aquilo que chamava a ação dos trombadinhas. Né? Os trombadinhas eram as pessoas que iam lá e batiam no outro para pegar a coisa daquela pessoa. Batia assim, dava uma trombada, fingia que tropeçava, né? E naquele ato, com agilidade, pegava a coisa de outro. Se essa trombada, ela caracterizaria ou não violência física. Então, quem entendia que caracterizava violência física iria denunciar por roubo, quem entendia que não caracterizava iria denunciar por furto. Hoje, talvez uma situação mais próxima que nós temos dessa discussão é a situação de quem dirige embriagado, atropela e mata alguém. Muito embriagado, com uma grande dose de álcool que tem ingerido. Há pessoas que entendem que isso caracteriza homicídio, sim, homicídio culposo, né, porque ele está violando um dever de cuidado. E outros, não, mas ele estava muito embriagado, bêbado que nem uma pessoa tropeçando, mal conseguia falar, pega o carro e sai para dirigir, ele está assumindo o risco de produzir o resultado morte em alguém, ele deve ser denunciado por homicídio doloso. Então, em regra, o campo de abrangência ou de incidência do artigo 383 deveria ser pequeno. Eu falar, os mesmos fatos estão provados, mas aqui a qualificação jurídica é diversa. O que acontece é que muitas vezes, na verdade, a denúncia, melhor, a instrução mostra que os fatos se passaram
de maneira diversa, e o juiz, para não ter que determinar o aditamento da denúncia, não ter que dar oportunidade para a defesa, etc., acaba dizendo, não, aqui o que aconteceu foi uma simples mudança da qualificação jurídica. Né? Mas salvo se fosse uma hipótese de dúvida doutrinária sobre a subsunção, quando ele reconhece que houve uma simples mudança da qualificação jurídica, ele teria que reconhecer, eu recebi errado uma denúncia. Se o promotor oferecer uma denúncia pelo mesmo fato, com outra qualificação jurídica, e agora eu entendo que aquele mesmo fato tem uma qualificação jurídica diversa, lá atrás a denúncia foi mal recebida. Né? Mas isso acaba sendo utilizado. De qualquer forma, o que é relevante para nós nesse ponto é que não é necessário, melhor dizendo, o aditamento da denúncia, para que o promotor mude a qualificação jurídica. Mas aqui, e esse é o ponto, talvez, de principal crítica que eu faço, e como eu disse a vocês, para mim é uma crítica que eu já formulei no século passado, na minha tese, minha dissertação de mestrado, é o seguinte: vocês já devem ter ouvido duas expressões latinas que dizem mais ou menos a mesma coisa. Uma que diz que o juiz conhece o direito, iura novit curia, e outra, narra-me factum dabo tibius, ou seja, me dê os fatos que eu te dou o direito. O que significam essas expressões? E no processo civil vocês devem ter visto uma discussão entre teoria da individuação, teoria da substanciação, o que caracteriza a causa de pedir, basta que eu narre os fatos, ou a qualificação jurídica, o juiz pode ou não pode alterar a qualificação jurídica. Qual é o problema disso? No processo penal, o Supremo Tribunal Federal tem precedentes desde a década de 50, dizendo o seguinte: o réu se defende dos fatos que lhe são atribuídos e não da qualificação jurídica. Como consequência desta regra, disse o quê? Que o juiz chegar na sentença e mudar a qualificação jurídica não prejudica em nada a defesa. A Roberta me pergunta, dúvida, nesse caso a MP precisa avisar que mudou a classificação do crime? É exatamente esse o ponto que eu estou falando, Roberta. O Supremo Tribunal Federal sempre entendeu que não, porque como o réu se defende só dos fatos, se mudar a qualificação jurídica não há nenhum problema. Eu defendo há muito tempo, e agora eu acho que o Código de Processo Civil reforça esse ponto de vista, porque passa a prever o contraditório sobre as questões de direito para evitar a decisão surpresa. Eu defendo durante muito tempo que uma coisa é o juiz poder dar ao fato uma qualificação jurídica diversa. Ele pode. Mas isso significa apenas o quê? Que não é necessário que o Ministério Público adite a denúncia para dizer, juiz, agora condene o acusado pelo mesmo fato, mas subsumido no tipo X e não no tipo Y. Outra coisa é se o réu pode ser surpreendido e ver-se condenado por um fato, ainda que idêntico, submetido a outra qualificação jurídica. A Ana Luísa pergunta aqui. Professor, se o MP denuncia o réu por um crime de furto, por exemplo, mas antes mesmo da instrução, outro promotor entende que se trata de roubo, seria possível mudar a qualificação jurídica antes da instrução? Precisa de aditamento? Sim, nós já vamos ver, Ana Luísa, quando nós chegarmos nas mudanças fáticas, precisa de aditamento. E antigamente o código previa que o aditamento era provocado pelo juiz, e hoje a posição que me parece correta, até para preservar a imparcialidade do juiz, é que esse aditamento deve ser sempre do Ministério Público e espontâneo pelo Ministério Público. E o Ministério Público pode aditar a denúncia a qualquer momento. O que acontece é que se ele aditar, o réu vai ter que ter oportunidade, o juiz vai ter que receber esse aditamento e o réu vai ter que ter oportunidade de se defender. Na verdade, o que nós vamos ver é que a regra da correlação em relação aos fatos estabelece qual é o momento final, é até antes da sentença. Mas já chegamos lá, tá bom? Peço só um pouquinho de paciência para nós terminarmos primeiro a parte da mudança fática. De qualquer forma, ressalto, não é necessário que o Ministério Público adite a denúncia para dizer só isso. Juiz, antes os fatos estavam subsumidos no artigo 155, mas agora eu quero mudar os mesmos fatos para o artigo 156. Isto não é necessário. Mas o juiz, para mudar a qualificação jurídica e condenar o réu por uma qualificação jurídica diversa, deve sim observar o contraditório. Né?
Vejam que o artigo 10 do Código de Processo Civil estabelece, eu vou ler para vocês, o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual, e aqui é fundamento jurídico, né? Qualificação jurídica, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual o juiz deva decidir de ofício. Então, vejam, a qualificação jurídica dos fatos é uma matéria que o juiz pode e deve decidir de ofício? É. Ele não depende do Ministério Público alterar a qualificação jurídica. Isso é uma coisa. Isso é o que está lá no artigo 383. O juiz pode dar aos fatos uma qualificação jurídica diversa. Outra coisa é, ele pode fazer isto surpreendendo as partes? Não, porque o contraditório assim o exige. E hoje está expresso no artigo 10 do Código de Processo Civil. Então, o que o juiz tem que fazer se ele perceber que ele pode julgar o réu pelos mesmos fatos, mas com uma qualificação jurídica diversa? Ele tem que, antes de sentenciar, dizer: manifestem-se as partes sob eventual qualificação dos mesmos fatos, não no artigo X, e sim no artigo Y. E vejam vocês que, ao aplicar o contraditório sobre as questões de direito, o juiz não está perdendo tempo, ele está investindo tempo, ele está buscando uma melhoria da qualidade da prestação jurisdicional. O que pode acontecer nessa hipótese? Vamos pensar em duas situações. Vem o Ministério Público e diz: nossa, juiz, é isso mesmo, poxa, eu não tinha percebido que aqui o correto era o artigo Y. Realmente, olha, o réu aqui não tem que ser condenado por esses fatos no artigo X, e sim no artigo Y. Vem o réu e vai dizer: não, juiz, não é artigo Y, não, era X mesmo. Ou vai dizer: não, é verdade, olha, eu sou inocente, mas subsidiariamente, caso eu seja condenado, os fatos não são o tipo penal do artigo X, os fatos são os tipos penais do artigo Y. Ou seja, o juiz ia decidir por algo surpreendendo as partes, sem que tivesse havido uma dialética, e passa a ter essa dialética, esse confronto entre tese e antítese para melhor decidir. Pode acontecer o inverso. Vem as partes e fala: juiz, não tem nada disso. Você está querendo... Vem o Andrei lá, que acusou pelo artigo X, e fala: você está querendo ser mais realista que o rei. Quem sabe qual é a qualificação jurídica é o Ministério Público. Eu estou subsumindo isso no artigo X e está certo, X, não é Y, não, olha, por tal ou qual circunstância. Vem o réu e fala: olha, não tem nada de Y aqui. Realmente é X. O juiz fala: poxa, que besteira que eu ia fazer. Eu tinha imaginado aqui que podia ser X, Y. Ainda bem que eu ouvi as partes que elas me convenceram que se crime houve aqui, é o crime do artigo X. Ou seja, o juiz vai perder quanto tempo para fazer isso? 2, 3 dias para mandar intimar? 5 dias de manifestação para cada uma das partes? Vai falar. Pessoal, não vão ser esses 15 dias que vão fazer com que o processo penal vá ser muito mais lento ou muito mais rápido. Mas o ganho na qualidade da prestação jurisdicional e, principalmente, o respeito ao contraditório me parece muito grande. Né? Até dentro da pergunta, quem foi que perguntou aqui foi a Roberta. Veja, Roberta, no slide, então aqui para quem perguntar qual slide é, vamos ver aqui, slide 7, eu até cito um caso julgado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, o caso Fermín Ramírez contra Guatemala. Esse caso é um caso interessante, porque lá e em vários ordenamentos jurídicos, o Ministério Público tem que indicar também alteração fática da qualificação jurídica. Entre nós, por exemplo, no Código de Processo Penal Militar, se for haver mudança da qualificação jurídica mesmo, o juiz só pode condenar se o Ministério Público alterar a qualificação jurídica. O que aconteceu nesse caso da Guatemala? Esse Fermín Ramírez tinha sido acusado de, traduzindo para a nossa legislação, estupro com resultado morte. De ter estuprado a vítima e ter tido o resultado morte. Vocês sabem, o crime pré-doloso, o resultado morte é de natureza culposa. Só que ao longo do processo, o Ministério Público disse: olha, julgadores, pode ser que no final eu peça a condenação dele por um fato, por uma qualificação jurídica diversa. Não disse qual, mas ainda alertou.
pode ser que no final eu peça que esses fatos sejam qualificados de forma diversa. E chegou no final do processo, o Firmin Ramírez foi condenado por homicídio qualificado pelo motivo do homicídio. Só que qual a diferença fundamental? Na Guatemala, o homicídio qualificado estava sujeito à pena de morte. Então, ele foi para a Corte Interamericana, virou e falou, eu fui surpreendido. Era o mesmo fato, era a mesma vítima, era no mesmo dia, era no mesmo contexto. Mas ele disse, durante todo o tempo, a qualificação jurídica era de estupro seguido de morte. E agora, por esses mesmos fatos, eu acabei sendo condenado por homicídio. Isto surpreendeu a minha defesa. E a Corte Interamericana entendeu que isto violou o direito a um processo justo. E entendeu que a sentença da Guatemala que condenou o Firmin Ramírez era uma sentença nula. Me parece que já passou da hora dos nossos tribunais mudarem o seu posicionamento, né? E fala agora como advogado, não como professor. É óbvio que o tipo penal orienta a defesa, né? A defesa, claro que se eu pensar o que é um homicídio, o que é um furto, podem ser exemplos banais. Mas, às vezes, quando você é denunciado por um crime da legislação especial, o Andrei, que trabalha no Ministério Público Federal, muito crimes contra o sistema financeiro nacional, etc., eu aposto que ele mesmo, às vezes, tem alguns crimes que você fala, em que crime que isso daqui está enquadrado? Aí você vai lá, você pega a doutrina, você fala, bom, deixa eu ver quais são os elementos do tipo desse crime. Como é que é o elemento subjetivo aqui? Tem um elemento subjetivo, ou seja, a qualificação jurídica orienta, sim, orienta tanto a acusação quanto orienta a defesa. Então, há uma efetiva surpresa para o acusado quando ele é denunciado por uma qualificação jurídica e mesmo que os fatos não se alterem, ele venha a ser condenado por outra qualificação jurídica. Tudo bem? Por último, quando eu mudo a qualificação jurídica, e o 383 diz, parece que é só, entre aspas, mudar a qualificação jurídica, às vezes eu posso ter consequências importantes na mudança dessa qualificação jurídica. Porque muda a natureza do crime, eu posso permitir para o, vamos chamar assim, novo crime, institutos que para o crime antigo não eram permitidos, né? Nós estudamos no semestre passado a transação penal, que é nas infrações de menor potencial ofensivo. Estudamos a possibilidade da suspensão condicional do processo nos crimes de médio potencial ofensivo. Agora, com a reforma do final do ano passado, nós temos a possibilidade dos acordos de não persecução penal. Tudo isso depende da pena máxima prevista para o crime. E o parágrafo 1º, hoje, do artigo 383, estabelece que, se em relação a esta mudança, se for possível, para o fato novo, a suspensão condicional do processo, o réu teria direito a essa suspensão, ou seja, o Ministério Público teria que fazer esta proposta de suspensão condicional do processo. Diz o parágrafo 1º. Se, em consequência da definição jurídica diversa, houver proposta de suspensão condicional do processo, o juiz procederá de acordo com o disposto, né, na lei, que são essas regras. Então, imaginem vocês, por exemplo, que na denúncia, um determinado fato estava qualificado num tipo penal que tinha pena mínima de 2 anos. Não admitia a suspensão condicional do processo, ela não foi proposta. Chega ao final, eu substituo por um outro tipo penal que a pena mínima é de 1 ano. Aí o réu pode falar, bom, mas se desde o começo tivesse sido dada a qualificação jurídica certa, eu tinha direito à suspensão condicional do processo, que para mim é mais benéfico. Por quê? Porque ao final eu não seria condenado. Eu cumpriria determinadas condições e estaria extinta a punibilidade. Imaginem vocês que ao final do processo, a nova qualificação jurídica pode admitir a transação penal, que ele sequer seria denunciado. Ou hoje esse problema vai ser muito frequente com o acordo de não persecução penal. O acordo de não persecução penal cabe quando a pena máxima for inferior a 4 anos. Então, há uma série de crimes. Então, é preciso ficar atento a estas situações. E se mesmo só no final do processo se perceber por esta classificação jurídica nova que isto é possível, estas propostas deverão ser formuladas de suspensão condicional do processo, de transação penal
ou mesmo de, agora, acordo de não persecução penal. Tá bom? E, por fim, um outro problema que esta mudança pode acarretar, não precisamos nos aprofundar nele, mas é a mudança da natureza da ação penal. Né? Vou dar apenas um exemplo. Né? Imaginem que alguém esteja sendo acusado de crime de racismo, ação penal pública, e ao final se entenda que aquilo não era racismo, que aquilo era injúria. O mesmo fato, aquela mesma palavra ofensiva que ele disse. Mas ao final o juiz conclua que aquela palavra ofensiva, e que era ofensiva, foi proferida, mas não por uma questão racial. O motivo da ofensa era outro, e desclassifica de crime de racismo para crime de injúria. O racismo era crime de ação penal pública, a injúria é crime de ação penal privada. Obviamente, ele não vai poder condenar alguém naquela mesma denúncia se o crime que ele entende que existe é um crime de ação penal privada. Ou se tinha sido, ou o contrário, se tinha oferecido uma queixa e ao final o juiz entende que o fato é de ação penal pública, ele também não vai poder condenar. Na verdade, o que nós vamos ter nesse caso, com a mudança da qualificação jurídica, é uma hipótese de ilegitimidade de partes. Seja legitimidade de parte do Ministério Público que denunciou, se o juiz entendeu que o crime era de ação penal privada, seja uma ilegitimidade de parte do ofendido, se o ofendido ofereceu uma queixa e o juiz entendeu que, na verdade, o caso era de um crime de ação penal pública. Aí vocês me perguntam, o que vai acontecer? A resposta vai ser, depende dos prazos prescricionais ou decadenciais. Né? Se ainda não ocorreu a prescrição, o Ministério Público, entendendo que o juiz acertou, vai poder oferecer uma denúncia por aquele fato. E aí o processo vai ter que começar tudo de novo. Se a hipótese era de ação penal privada, muitas vezes poderá ter ocorrido a decadência. Mas se não ocorreu a decadência, né, é possível daí que o ofendido ofereça queixa por aquele fato que antes o Ministério Público tinha denunciado. Tá? Vocês falam, bom, mas o prazo começou a correr de quando ele sabe. Às vezes pode ser que o ofendido não tivesse conhecimento daquele fato. Se o crime era de ação penal pública, o Ministério Público não precisaria necessariamente, se é pública incondicionada, de uma anuência do ofendido, de ouvir o ofendido como testemunha e assim por diante. Tudo bem? Com relação à chamada emendácio libelli, a mudança da qualificação jurídica, alguma dúvida? Podemos prosseguir? Ô, professor, tenho uma dúvida. A parte da mudança fática, a mim parece a parte mais interessante. Então, vamos lá. Artigo 384. Eu vou ler o 384, é um artigo extenso, mas a gente vai dividindo ele por partes. Né? Quem estiver acompanhando com o slide vai ver que eu até destaquei umas partes em cores diferentes. Ah, Roberta tinha uma dúvida? Desculpa, eu não vi aqui. Vamos lá. Alguma dúvida, Roberta? Eu respondi a sua pergunta. Bom, então, só sintetizando, Roberta, aquilo que eu tinha falado. Foi pelo microfone? Nossa, então eu não devo estar ouvindo, eu peço desculpas. Imagina, professor. Era, na verdade, com relação ao prazo. Alguém pode falar alguma coisa para ver? Talvez meus microfones não estejam funcionando. Desculpa, meu microfone não tá funcionando. Engraçado que quando eu estava na outra sala, eu estava falando com o Andrei e estava ouvindo. Aí quando eu mudei para cá, deve ter tido alguma coisa de configuração. Deixa eu ver se eu escuto agora. Alô? Alô? Oi, professor, você está ouvindo agora? Vocês estão me ouvindo? Acho que agora eu vou ouvir. A Roberta pode repetir a pergunta, por favor, Roberta? Oi, professor, você está ouvindo? Tá. Nossa, eu não tô ouvindo. Não sei por quê. Deixa eu tentar mudar aqui o som. Eu não estou ouvindo vocês, eu não sei por quê.
Eu já até mudei aqui o som. Que coisa. Eu não estou conseguindo ouvir. Roberta, tem como você escrever no chat a pergunta, se não for muito longa? Com relação à prescrição do MP para... Não, Roberto, entendi sua pergunta. A pergunta da Roberta é a seguinte: se com relação à prescrição do MP, se o fato de ter sido oferecida a queixa interrompe a prescrição. Não. Na verdade, não seria o próprio oferecimento, mas seria o recebimento, né? O Código estabelece que o recebimento da denúncia ou queixa interrompe a prescrição. Mas aí é o recebimento válido da denúncia ou queixa. Se naquele caso, Roberta, vamos supor, a vítima foi considerada parte legítima, porque com a qualificação jurídica correta, o crime era de ação penal pública, aquela queixa era nula desde o começo, o recebimento da queixa, a prova que foi produzida, portanto, aquele não foi um recebimento válido. E se não foi um recebimento válido, ele não vai ter o efeito de interromper a prescrição. Tá bom? Espero ter respondido a sua pergunta. Desculpa pelo problema aí com o som. Não, no processo penal. Mas aqui, veja, Roberta, aqui a tua pergunta são coisas diferentes. No processo civil, esse problema que você coloca era da incompetência do juiz. Aqui pode ser até que o juiz seja competente, que seja o mesmo juiz competente. Mas o problema é que havia uma ilegitimidade de parte de quem propôs a ação. Né? Vamos tentar dar seu exemplo. Vamos imaginar que no processo civil fosse uma dívida da pessoa jurídica e quem propusesse a ação de cobrança fosse o sócio. Aí não era um problema de incompetência, era o problema de quem era o legitimado ativo para cobrar. Seria esse o paralelo que teria que ser feito. Imagino eu que se o sócio propusesse, depois o juiz julgasse extinto sem julgamento do mérito, por considerar que a ação foi proposta por parte ilegítima, mesmo no processo civil, não imagino que depois a pessoa jurídica poderia vir cobrar além do prazo prescricional e falar, não, mas lá atrás o sócio tinha proposto. É que aí o problema não é de competência, é de legitimidade ativa. Tá bom? Ok. Então, vamos lá. Para quem estiver acompanhando, o artigo 384 do Código estabelece: encerrada a instrução probatória, se entender cabível nova definição jurídica do fato em consequência de prova existente nos autos, de elemento ou circunstância da infração penal não contida na acusação, o Ministério Público deverá aditar a denúncia ou queixa no prazo de 5 dias, se em virtude desta tiver sido instaurado processo em crime de ação penal pública, reduzindo-se a termo seu aditamento, quanto feito oralmente. Algumas observações sobre esse dispositivo. E já respondo, Vitória, sobre até o momento da alteração dos fatos. Esse era um dos pontos que eu ia te dizer. Pessoal, o Ministério Público pode aditar a denúncia a qualquer momento. Pode ser no dia seguinte que ele ofereceu a denúncia. Ele ofereceu a denúncia, percebeu que errou, que esqueceu um réu, adita a denúncia. O réu já apresentou resposta e não começou a instrução, o Ministério Público pode ir lá e aditar a denúncia. A instrução está no meio, o Ministério Público, percebendo que os fatos são diversos, pode aditar a denúncia. O que o artigo 384 estabelece, do ponto de vista cronológico, da dinâmica da persecução penal, é o momento máximo de aditamento da denúncia do Ministério Público. A instrução já acabou, todos os fatos já estão, toda a prova já foi produzida.
Vou passar para as alegações finais. Lembram-se que nós vimos um procedimento comum ordinário. Acabou a instrução, o réu foi interrogado, não tenho diligências complementares, passo para as alegações finais. O que o artigo 384 está dizendo é que até este momento o Ministério Público pode aditar denúncia. Vejam que, em relação ao que vocês já estudaram, até aproveitando a pergunta da Roberta, esse é um momento mais extenso até do que o do processo civil. No processo civil, vocês estudaram que o autor pode alterar a petição inicial sem a citação, independentemente da anuência do réu, do requerido. Depois da citação, ele pode alterá-la só até o momento do saneamento. E, a partir dali, ele precisa da anuência do réu. Mas depois de saneado o processo, vocês viram isso, no processo civil não pode alterar mais. No processo penal pode. Nós vamos ver até uma explicação para isso quando formos estudar o problema do nebis in idem e da coisa julgada no processo penal. Isso justifica por que ele pode ser no momento mais extremo. Mas o que o artigo 384 está dizendo é que, mesmo depois de encerrada a instrução, antes das alegações finais, o Ministério Público pode aditar a denúncia. Tudo bem? Há uma má redação do artigo 384, porque eu disse para vocês que o artigo 384 se aplica quando há mudança fática. Mas vejam que a redação não é muito clara nesse sentido, porque a redação diz: encerrada a instrução, se entender cabível nova definição jurídica do fato. A mim parece que a expressão nova definição jurídica do fato sugere algo semelhante ao do 383. Os fatos são os mesmos e eu vou dar só uma nova definição jurídica, uma nova qualificação. Mas não é isso. Toda a doutrina, toda a jurisprudência está de acordo que o 384 trata da mudança dos fatos. O Ministério Público pode espontaneamente aditar a denúncia. E essa mudança, hoje a redação é clara, pode dizer respeito, vejam que o artigo diz, a elemento ou circunstância da infração penal. É aquilo que eu disse lá no começo para vocês. Pode ser mudança que algo em relação ao tipo penal seja elemento, pode ser algo que em relação ao tipo penal seja circunstância. Mudou, o Ministério Público tem que aditar e nós já vamos ver aqui na sequência qual o procedimento a ser adotado. Tudo bem até aqui? Ponto importante. Veja que a mudança dos fatos não necessariamente implicará a mudança da qualificação jurídica. Pode ser que sim. Eu posso ter descrito que o fulano, que tinha posse de determinada coisa, dela se apropriou como dono e não quis mais devolver para o seu verdadeiro dono. E qualifico isso como apropriação indébita. Mas pode ser que a instrução mostre que não foi bem assim. Na verdade, o cara chegou lá na casa da vítima, falou que ele era o representante da NET e que ele estava lá para trocar o aparelho da vítima, porque, segundo lá, o aparelho não estava funcionando corretamente. Aí a vítima foi lá e entregou o aparelho para ele, achando que ele era o representante, ele ficou com o aparelho para ele para ligar na casa dele lá, fazer o gatunete dele e começar a assistir de graça. Aí vou dizer, bom, além dos fatos serem diferentes, aqui teve uma mudança jurídica. Porque se houve um engodo para ele se apropriar, isso não é mais artigo 168, isso é artigo 171. Isso passa a ser estelionato. Eu mudei os fatos e mudei a qualificação jurídica. Mas imaginem vocês que eu denuncie alguém por homicídio culposo de trânsito, porque a pessoa no dia 10 de janeiro, às 10 horas da noite, atravessou o sinal vermelho e colheu a vítima, matando a vítima quando ela estava atravessando a faixa de pedestre. É artigo lá 301 do Código de Trânsito, homicídio culposo de trânsito. A instrução demonstra o quê? Ela demonstra que, na verdade, o sinal estava verde para o motorista. E que a vítima foi atravessar a faixa, mas o motorista estava numa velocidade muito elevada, além da velocidade permitida, e não conseguiu frear o carro e acabou atropelando e matando a vítima. Veja, homicídio culposo de trânsito, não tem concorrência de culpas no direito penal. Ou vamos até melhorar o nosso exemplo. O problema não foi que ele atravessou o sinal vermelho, o sinal estava verde.
E a vítima não estava na faixa, a vítima estava na calçada. Mas ele, por má condução do veículo e por excesso de velocidade, perdeu a direção, subiu na calçada, atropelou a vítima e matou. Os fatos são completamente distintos dos fatos da denúncia. Vai mudar o tipo penal? O tipo penal não. O tipo penal vai continuar sendo o mesmo. Tem que ter aditamento da denúncia? Tem que ter aditamento, porque os fatos são diversos. Antes o promotor tinha dito que ele atropelou a vítima porque ele estava dirigindo, o sinal estava vermelho, ele atravessou o sinal vermelho e atropelou a vítima na faixa de pedestre. Agora o promotor está dizendo, não, o sinal até estava verde para ele, mas ele estava em excesso de velocidade, perdeu o controle do veículo ao atravessar, ao fazer o cruzamento, tinha lá um desnível na pista, ele acabou subindo na calçada e acolheu a vítima na calçada. Mesmo tipo penal, fatos completamente diversos. Tem que ter aditamento da denúncia? Tem que ter aditamento da denúncia, tá? O Flávio pergunta, o disposto no artigo 384 aplica-se aos crimes de ação penal privada? Já respondo a sua pergunta, Flávio, tá bom? Na sequência, a gente tem um slide que eu vou tratar exatamente disso. O Guilherme pergunta, desculpe a ignorância, não tem que desculpar. Primeiro, não sei se é ignorância, Guilherme, eu estou aqui para ensinar e vocês estão aí para aprender. Ainda bem que vocês já soubessem de tudo, eu perdi meu emprego. Mas vamos lá. Por que se atribui o dever de aditar ao Ministério Público, mesmo no caso da queixa? Não seria um dever do querelante? Tá bom, eu já explico, deve ter sido a mesma pergunta que causou inquietação a vocês, eu já explico. Vamos lá para o próximo slide, depois eu volto para falar das outras coisas. Está aqui, aditamento da queixa, para quem está acompanhando com o slide. Aqui, o artigo 384, ele está correto quando ele fala do MP aditar a queixa, e vocês estão corretos na inquietação. A solução para isso é que eu tenho que distinguir a hipótese de queixa nas ações penais verdadeiramente privadas, exclusivamente privadas, e a hipótese de queixa nas ações subsidiárias, ações penais privadas subsidiárias. Lembram da ação penal privada subsidiária? O crime originariamente era de ação penal pública. O Ministério Público lá, o Andrei estava lá cansado, deixou passar o prazo, né, Andrei? Não ofereceu a denúncia no prazo legal, aí a vítima vai lá e fala, bom, então agora eu vou oferecer queixa subsidiária. Mas era por um crime de estelionato contra a Caixa Econômica Federal. Crime de ação penal pública. O Ministério Público não ofereceu a denúncia no prazo, a Caixa vai lá, sou querelante, oferece a queixa. Essa é uma situação. Outra situação é a Pietra foi ofendida na honra dela. A Pietra vai lá através do advogado e oferece uma queixa-crime. Primeiro crime é crime de ação penal pública, mas que pela inércia do Ministério Público foi promovida uma queixa-crime subsidiária. O segundo crime é crime de ação penal privada, exclusivamente privada. Vejam vocês, se vocês voltarem para o nosso primeiro slide lá da mutatio libelli, que o 384 diz o seguinte, o Ministério Público aditará a denúncia. Até aqui tudo bem. Mas ele diz, o Ministério Público aditará a denúncia ou queixa. Pulem o prazo de 5 dias para vocês entenderem a redação. O Ministério Público aditará a queixa se, em virtude desta, isto é, da queixa, houver sido instaurado o processo em crime de ação penal pública. O que significa isso? Que o Ministério Público só pode aditar a queixa, Flávio e Guilherme, naquelas hipóteses que a queixa se deu em crime de ação penal pública, mas que por inércia dele abriu-se oportunidade para queixa subsidiária. Por que nesse caso o Ministério Público pode aditar a queixa? Porque ontologicamente é um crime de ação penal pública. Não é um crime sujeito à disponibilidade da vítima. A vítima está atuando através de queixa só por inércia do Ministério Público. Deu para entender agora? Agora vamos pensar no segundo exemplo. A Pietra foi lá e ofereceu uma queixa-crime por injúria porque ela foi injuriada. Pode o Ministério Público aditar a queixa? Não, porque daí não é uma queixa em virtude de ter sido instaurado um processo por crime de ação penal pública. É uma queixa num processo que devia ser instaurado mediante queixa. Tem disciplina no Código de Processo Penal para isso? Não tem. O Código não prevê o aditamento da queixa nos crimes de ação penal exclusivamente privada. O que a doutrina fala? Que, nesses casos, o querelante também pode, à semelhança do Ministério Público, aditar a queixa.
mas aí eu tenho que respeitar o prazo decadencial de 6 meses. Então, vamos lá. A Pietra foi lá e ofereceu queixa porque a pessoa falou que a Pietra estava tomando vodka durante a aula na caneca dela. E que isso é um absurdo perante o professor. E ela foi lá e falou assim, olha, ofereço a queixa porque o fulano me chamou de alcoólatra. E alcoólatra é uma qualidade negativa. A hipótese seria de injúria. Aí a pessoa vem falar, não, eu não falei que você era uma alcoólatra. Eu não te atribuí uma qualidade negativa. Eu imputei a você um fato negativo. Eu disse que você bebia durante a aula. Aí a Pietra fala, então é um fato negativo, tudo bem. Então eu vou aditar a minha queixa. Isso aqui não é injúria, isso aqui é difamação. Ok? Mas aí é só ela, querelante, que pode fazer isso. Pode acontecer. Pode ser que eu tenha oferecido uma queixa por um crime de ação penal privada. E ao longo da instrução, o querelante perceba que os fatos se passaram de maneira diversa. Ele vai aplicar por analogia o 384 e ele vai aditar a queixa. Tá bom até aqui? Tudo bem? Deu para entender, Flávio e Guilherme? Ok. Vamos lá. Com relação ao aditamento e a mutatio libelli, só para nós não vamos conseguir encerrar na aula de hoje, vai ficar faltando o problema do segundo grau, mas vamos só para acabar duas coisas rapidamente. Primeiro, o código tem uma regra no artigo 385, por que eu digo que ela é duplamente inconstitucional? O legislador às vezes se supera, né? Às vezes ele faz uma regra que é inconstitucional, às vezes ele propõe uma regra que é duplamente inconstitucional. Aliás, essa semana eu vi um deputado que apresentou um projeto de lei prevendo que para os políticos que pratiquem crime, ele é deputado, né, esses moralistas, que a pena deve ser a pena de cortar a mão. Ele for condenado por roubo em primeiro grau já, não precisa nem do trânsito em julgado. É do primeiro grau até o trânsito em julgado. Eu não sei como é que ele vai reverter. Se o cara for absolvido, o Estado deve pagar uma cirurgia de reimplante da mão, deve cortar a mão, deixá-la congelada, tal. Sério. Depois eu coloco para vocês. O deputado apresentou um projeto prevendo nesses crimes e algumas outras questões, atos de improbidade administrativa, que a pena seja cortar a mão. Estamos aí regredindo cerca de uns 3 mil anos em termos legislativos, mas tudo bem, deve ser o efeito da pandemia. Mas vamos lá. Esse artigo 385, na parte que nos interessa, diz o seguinte: o juiz poderá proferir sentença condenatória, ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição, não é essa parte que nos interessa, bem como reconhecer agravantes, embora nunca tenham sido alegadas, né? Essa parte final me parece duplamente inconstitucional, por quê? Primeiro, vocês lembram que o artigo 41, que trata da denúncia ou queixa, diz que o promotor deve imputar na denúncia o fato criminoso com todas as suas circunstâncias. Portanto, se ele tem que imputar todas as suas circunstâncias, eu não deveria poder condenar alguém por uma circunstância que não foi imputada, né? E mais, por que ele e, portanto, viola o contraditório? Você imagina que o Ministério Público não imputou uma determinada circunstância. Sei lá, o crime ter sido praticado com abuso da relação de confiança entre as partes, que é uma circunstância que agrava a pena. Ninguém debateu essa circunstância durante o processo. Aí chega no final, o réu é condenado com aumento de pena por essa circunstância. Ele fala, poxa, mas se eu soubesse que vocês iam falar isso, eu ia mostrar que não tem confiança, que a gente já tinha brigado, que ele já estava desconfiado de mim há muito tempo, que nesse momento a gente já tinha lá um dito que o outro roubou um roubou o outro, etc. Não tinha mais confiança nenhuma. Então, viola o contraditório. Mas viola também a paridade de armas, porque já que é para poder considerar a circunstância não submetida ao contraditório, deveria ser tanto circunstância agravante quanto circunstância atenuante. Tudo bem? E por último, para acabar, para nós encerrarmos esse slide, tudo que nós vimos
eu pulei uma coisa aqui, eu pulei o procedimento. Mas na próxima aula eu falo do procedimento. Mas isso aqui independe do procedimento. Talvez até ficasse melhor, porque tudo isso é sobre o cabimento, e na próxima aula eu falo do procedimento da mutácio. Mas tudo isso que nós estamos falando aqui é se eu tiver um aspecto diverso do mesmo fato. Vejam, não é que eu estou substituindo toda a acusação por um fato novo, ou trazendo todo um crime novo. Nós vamos ver na próxima aula que o procedimento que eu faço depois do aditamento é uma instrução simplificada, é uma instrução curtinha, só 3 testemunhas, tal, do quê? Daquele aspecto novo. Então, eu denunciei por furto, e eu estou dizendo, realmente, no mesmo dia, na mesma hora, no mesmo local, houve a subtração do notebook. Mas não é que houve a subtração porque o cara chegou e deu um murro na pessoa e saiu correndo com o notebook. É que o fulano foi lá trabalhar num coworking, aquela hora que ele levantou e foi tomar o café, a pessoa percebeu que ele não estava lá perto e subtraiu, ou vice-versa. É o mesmo fato com aspecto diverso. Outra coisa é a instrução mostrar que houve um crime totalmente novo. Aí eu não posso ter só esse aditamento, eu tenho que ter o quê? Uma nova denúncia, novo recebimento, nova citação, toda uma instrução nova. O fulano foi denunciado por tráfico de drogas, porque ele foi pego no dia tal, às tantas horas, portando tal substância proibida. E ele é denunciado por tráfico de drogas. Bom, aí depois eu descubro que o tráfico era um tráfico de drogas internacional, porque na verdade ele foi pego pela polícia rodoviária em Foz do Iguaçu, ali pertinho e tal. É um aspecto diverso do mesmo fato. O promotor adita a denúncia, para incluir que aquele tráfico era um tráfico internacional. Tá? Agora, o promotor oferece denúncia por tráfico internacional, que seja, ou tráfico normal. Ao longo da instrução, quando está ouvindo o policial, não, o senhor foi policial? Fui. O senhor parou ele? Parei. Ele estava com a droga? Estava com a droga. Ele resistiu? Não, não resistiu. Aliás, vou dizer mais, eu até tinha esquecido disso agora que eu lembrei. Não só ele não resistiu, como ele me ofereceu R$2.000 para eu não prendê-lo e deixar ele embora com a droga. Falou que se eu deixasse ele embora, tinha mais R$2.000. Ele dava R$2.000 para mim, que ele estava com R$2.000 em dinheiro ali. O que é isso? É um crime autônomo de corrupção. Então, nesse caso, não vai dar para o Ministério Público, no meio dessa instrução, só aditar a denúncia e incluir todo um crime de corrupção. Porque aí não é um aspecto diverso daquele fato já imputado. É um fato novo. É um novo crime. O que o Ministério Público vai ter que fazer nesse caso? Uma nova denúncia. Eventualmente, os crimes são conexos, dependendo da fase do processo, o juiz pode até mandar reunir os processos. Mas, repito, esse procedimento simplificado, e paramos por aqui, que na próxima aula nós vamos estudar, então me lembrem que na próxima aula nós vamos falar do slide 10 e depois acabamos com os slides 12, 13 e 14. Esse procedimento mais complexo, mais simplificado, é só para aspecto diverso do mesmo fato. Quando eu tiver um fato totalmente novo, eu não aplico o 384 e tem que ter uma denúncia autônoma. Tá bom? Tudo bem? Alguma dúvida? Ok. Então vamos parar por aqui. Na próxima aula nós continuamos, tá bem? Boa semana para todos vocês. Saúde para todos. Obrigado pelos que abriram a câmera. Um abraço a todos. Bravo.